Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que, olha, é essencial. Como é que se transforma um monte de pesquisa bruta num roteiro que realmente prende a atenção? A ideia aqui é a gente desvendar um fluxo de trabalho para agilizar a criação de conteúdo estratégico, sabe? Transformar dados em histórias que causam impacto de verdade. E essa é a pergunta que vale 1 milhão, não é mesmo? Porque pensa bem, de um lado tem um oceano de dados, de tendências, de relatórios, e do outro a gente precisa criar uma história que conecte, que faça sentido. E juntar esses dois mundos, ainda mais com a apreensão do tempo, é o grande quebra-cabeça que todo mundo que cria conteúdo, que faz pesquisa ou trabalha com marketing está tentando resolver hoje. Então, vamos dar um nome para esse problema. É o desafio do conteúdo. Mas o que isso significa na prática? Significa ter que equilibrar duas coisas. De um lado, a necessidade de ter uma base super sólida que vem da pesquisa, e do outro, a visão estratégica do negócio. O risco é sempre o mesmo: acabar se afogando nesse mar de informação antes mesmo de começar a criar qualquer coisa. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Não basta só criar um conteúdo que seja estratégico e baseado em dados. Ele precisa ser feito de forma eficiente. Pensa só, no mundo digital, a janela de oportunidade para um assunto é curtíssima. Então, velocidade e precisão já não são mais um luxo, um diferencial. São, na verdade, o básico para continuar no jogo. Ok, se o desafio é esse, como é que a gente encara isso de um jeito mais sistemático? É aí que entra o método que a gente vai analisar agora, a pesquisa rápida. Esse conceito é a peça-chave para otimizar o processo todo, funcionando como se fosse um filtro bem inteligente para lidar com esse excesso de informação. Mas olha, a atenção aqui. Pesquisa rápida não tem nada a ver com pesquisa superficial. Muito pelo contrário. É uma estratégia para a gente identificar com agilidade quais são as melhores práticas e as tendências que realmente importam para aquele assunto. É sobre construir uma base forte, só que sem precisar passar meses cavando até achar alguma coisa. Certo. Então temos o método. Mas como é que ele funciona na prática? Bom, é aqui que a mágica acontece, no que a gente chama de processo de curadoria. É como se a gente saísse da teoria e entrasse num passo a passo bem claro que dá para qualquer um replicar. E o processo é bem direto, são 3 passos. Imagina um chefe de cozinha. Primeiro, examinar as fontes. É o chefe dando aquela olhada geral em todos os ingredientes disponíveis no mercado. Segundo passo, importar resultados-chave. Aqui, o chefe escolhe só os melhores ingredientes para a receita dele. E terceiro, extrair dados precisos. Agora sim, é hora de picar, medir, preparar cada coisinha, deixando tudo no ponto para começar a cozinhar a história. E essa citação da nossa fonte original resume perfeitamente qual é o objetivo final. A meta não é só ficar juntando um monte de links ou resumos, sabe? É chegar no ponto de ter na não dados precisos e exemplos reais. É transformar a pesquisa em munição para o roteiro, a matéria-prima para construir uma narrativa que realmente convença. Beleza, a pesquisa foi feita, o conteúdo foi todo curado e agora temos essa matéria-prima super valiosa. E aí, o que acontece? A gente chega num ponto de decisão bem estratégico, a escolha do formato. Basicamente, como é que a gente vai empacotar toda essa informação para entregar para o público? E essa escolha, no geral, se resume a duas grandes opções. De um lado, dá para ter uma estrutura de tópicos, que funciona como se fosse o esqueleto da história, um guia para desenvolver a ideia. Do outro lado, um roteiro completinho, que já é a história pronta para ser produzida. A decisão vai depender do objetivo. A ideia é construir a fundação de uma casa ou entregar a casa já pronta para morar. E é muito importante entender que essa escolha transforma a pesquisa num ativo de negócio. Não é só uma questão de gosto. O formato define como o público vai vivenciar aquilo. Uma estrutura de tópicos pode virar um post de blog, por exemplo, enquanto um roteiro detalhado vira uma análise como esta. Cada formato tem um impacto diferente e serve a um objetivo estratégico bem específico. Então, para a gente fechar, a análise de hoje deixa no ar uma pergunta fundamental para qualquer próximo projeto de conteúdo. O que a história precisa mais? De uma estrutura ou de um roteiro? Qual desses dois caminhos vai levar a narrativa mais longe? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define toda a estratégia por trás do conteúdo. Vale a pena pensar nisso.